Gênesis 7, versículo 1 está escrito assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Vou ler novamente, Gênesis capítulo 7, versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nessa geração. Note então que o próprio Deus fala com Noé. Ele e a sua casa entraram na arca, houve salvação para ele, para a sua família. Ele andou em justiça diante do Senhor, ele fez a diferença naquela geração. E eu pergunto, você crê que o mesmo Deus tem salvação para você e para a sua casa? Você também vai andar em justiça diante do Senhor? Então eu leio mais uma vez e você repete após mim. Vamos lá. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nessa geração. Você crê que o Senhor vai falar conosco? Por gentileza, com suas mãos, vamos dar ao Senhor e a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os seus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso. Meu Deus, a tua igreja te aplaude, te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramar a tua graça, a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos queremos ouvir a tua voz e a tua palavra. Então agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, pode se assentar, mas preste muita atenção. Se você trouxe aí papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender. Se porventura não trouxe papel e caneta, mas trouxe o celular, desligue a internet, abra o bloco de notas e aí você toma nota do que você vai ouvir e aprender. Amém? Muito bem. Tudo que está escrito na Bíblia é para nos ensinar, é para nos instruir, como nos diz lá Romanos 15, versículo de número 4, é para ensino nosso, né? Paulo falando à igreja dos Coríntios, capítulo 10, versículo 7, tudo o que aconteceu é como figura, é para exemplo nosso. Então tudo foi cuidadosamente selecionado pelo Espírito Santo para estar aqui na Escritura, para nos instruir. Muito bem, Noé então faz a diferença na sua geração, no seu tempo, e a geração dele era terrível, era algo, né? Vejamos então aqui na Escritura como era a geração de Noé. Leia comigo Gênesis capítulo 6, o versículo 5 diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Essa era a geração de Noé. Acontecia isso nessa época. Agora pense você consigo mesmo. Isso acontece só na época de Noé? Será que nos nossos dias tem maldade também? Pense você com você mesmo. Será que nos nossos dias a imaginação dos pensamentos são maus também? Amados, se você ler, se você ver os telejornais, diariamente é marido matando esposa, é esposa matando marido, é pai matando filho, é filho matando pai. A maldade está aí transmitida pela televisão. E nesses dias, eu não sei se você tem acompanhado, se você não viu e tiver preparo para ver, entre num site www.hamas.com. Esse site é do grupo terrorista Hamas. Sabe o que tem nesse site? Eu entrei para ver, ninguém me contou não, eu entrei para ver. Quando eles atacaram Israel há 2 meses atrás, todos os terroristas foram com câmeras no próprio corpo, câmeras de alta definição. Metralharam de cara mais de 1.000 pessoas indefesas, covardemente. Assassinaram mais de 1.000 pessoas. Mas não foi só isso que eles filmaram, não. Sabe o que eles filmaram? Eles filmaram dezenas de homens estuprando a mesma mulher. Sabe o que eles filmaram?
decapitando gente, cortando cabeças. Sabe o que eles filmaram? Os terroristas pegaram uma mulher grávida, quebraram as pernas dela, violentaram ela, dezenas de homens, pegaram uma faca, abriram a barriga da mulher, tiraram o bebê de dentro, com a mulher ainda viva, decapitaram o bebê na frente da própria mãe, depois decapitaram a própria mãe. Isso tudo filmando, sorrindo como se fosse algo absolutamente normal. Sabe o que eles filmaram? Pegando criança, bebê, e colocando no forno e assando como se assa um frango, uma lasanha. Se você tiver estômago para assistir, entre no site que você vai ver. Será que tem maldade nos nossos dias? Será que vivemos em meio a uma geração malvada? Será que era só no tempo do Noé? Os nossos dias colocam na internet, colocam na televisão, e esses terroristas dão risada como se as pessoas vítimas do terrorismo deles fossem animais, fossem pior que um frango, uma galinha, sei lá o quê. Será que tem maldade nos nossos dias? Pense você com você mesmo. E ainda tem gente que é conivente a ponto de dizer que os terroristas são as vítimas, são os coitados. Olha a tamanha maldade. Olha os dias em que vivemos. Pense você com você mesmo, a seriedade da coisa. Mas leia comigo aqui ainda no capítulo 6, no versículo de número 11, está escrito assim: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. Será que tem violência nos nossos dias? Pense você com você mesmo. No nosso país, o índice de mortes anualmente passa aí pouco mais de 50 mil óbitos, vítimas de violência. Estamos falando só de homicídios, não estamos falando de morte por causa natural. No nosso país morre em média anualmente em torno aí de aproximadamente 30 mil pessoas, mas de câncer. Agora estamos falando de violência, estamos falando de homicídio, estamos falando de latrocínio, roubo seguido de morte, estamos falando de feminicídios, homens matando mulheres. Será que está violento? Será que tem gente que rouba um celular e mata o outro? Esses dias vi uma reportagem, um jovem deitado na praia, na areia da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Chega uma dupla de assaltantes, cada um com um revólver, uma arma em punho, e diz o rapaz: passa o celular. E ele diz: mas eu não estou com o celular. Passa o dinheiro. Eu não estou com dinheiro. Você não está com nada? Não estou com nada. Pá! A sangue frio. Atiraram, saíram correndo. Será que tem violência nos nossos dias ou será que era só na geração Noé? Pense você com você mesmo. Será que tem corrupção nos nossos dias? Será que tem corrupção na sociedade? Será que tem corrupção, por exemplo, na política? Gente que outrora saqueou o país, roubou o erário público, né? O governo roubou o nosso dinheiro, porque compreenda você, não existe dinheiro público, existe dinheiro do contribuinte. Nosso dinheiro, nós pagamos impostos. Gente que outrora assaltou o país na mão grande aos milhões. Muitos deputados, senadores, presidente da República foram condenados, sentenciados, recorreu para a segunda instância, perdeu, recorreu para o STJ, perdeu, recorreu para o Supremo, perdeu, foi preso e hoje estão aí de volta na cena do crime. Políticos mandando um recado para a sociedade, sabe qual? O crime compensa. É o país da oportunidade. É o país, você já ouviu aquele ditado que diz: a ocasião faz o ladrão. Estão aí os ladrões roubando novamente. Estão aí mancomunados, um grupo, não é, envolvido, a mídia, envolvido o governo, envolvido os juízes e magistrados, assaltando o país à mão grande. Mas compreenda que a classe política é um reflexo da sociedade, porque o político não se elege só, precisa de alguém que vote nele. O político é o reflexo da sociedade. É o reflexo da sociedade. O político é ladrão porque a sociedade que o elegeu é de ladrões. Me lembro como hoje, há cerca de alguns meses atrás, fui numa reunião de escola da minha filha mais velha, de 14 anos de idade, falei isso aqui. Estive lá e eu ensino meus filhos, né? Porque a palavra ensina que a gente tem que ensinar, é responsabilidade nossa. A diretora chamando a atenção dos pais, porque os filhos, e ela falava de maneira generalizada, não era um caso ou outro, era de maneira generalizada, jovens de 14 anos de idade, ladrões, roubando as coisas dos outros, roubando lápis, roubando caneta, mas não era coisa ou outra,
não é? Roubando descaradamente, a ponto dela dizer, a gente tem que fechar a porta da sala no intervalo, porque sai um de uma sala para roubar a sala do outro. Olha o absurdo. Se de jovem, se de novo aprende que o roubo é certo, o que vai ser quando crescer? Vai virar o quê? Obviamente que minha filha nunca participou disso, que eu ensino ela, eu cobro ela. Esses dias o meu pequenininho de 6 anos de idade apareceu, eu não lembro com que, se foi um lápis, uma figurinha, alguma coisa. Ele falou, minha colega deu. Eu falei, que colega? Fulana. Eu falei, você vai devolver para fulana, porque ela não tem idade de dar nada. 6 anos de idade não decide nada. Você vai falar para ela que se ela quer dar, a mãe dela tem que autorizar e você mande a mãe dela mandar um bilhete por escrito, mandar para você. Aí sim você vai poder ficar, senão você não pode ficar com aquilo que não é seu. Pai, mas ela deu. Eu falei, você vai fazer o que eu estou mandando. Você não vai ficar com aquilo que não é seu. Se você não ensinar, quem vai ensinar? A geração é corrupta. Hoje fui pegar minha filha na escola, sabe o que ela estava dizendo? Pai, já fez as provas, já fez tudo, eu não quero voltar mais naquela sala. Eu falei, por quê? Está chegando as férias, falta pouco. Ela falou, você não sabe o que aconteceu hoje. Eu falei, o que aconteceu hoje? Foi pouca gente, poucos alunos, o professor falando, uma menina começou a retrucar, e os outros começaram a zombar, e começaram a bater boca, o professor não respeita o professor. Eu falei, pois é, que pena que eles não têm pais que ensinem, que instruam. Querido, querida, será que era só na época do Noé que uma sociedade estava corrompida? Pense você com você mesmo. Nos nossos dias, será que a nossa sociedade não está corrompida? Aos montes, aos milhares, aos milhões. Compreenda então que do mesmo jeito que a geração de Noé era corrupta, a nossa é muito mais. A nossa é muito mais. No entanto, a palavra nos deixa claro, o próprio Deus deixou claro no texto em que lemos no início da mensagem, que o próprio Deus disse a Noé, você é justo diante de mim nessa geração. Diga comigo, Noé. Não, só se você tiver fé. Diga assim, Noé fez a diferença na geração dele. E você acha que a Bíblia está escrita para quê? Diga comigo, porque eu também vou ser a diferença nessa geração. Então, já traçado esse panorama inicial, e você já entendeu a seriedade do que estamos vivendo, vejamos então o que a palavra ensina, instrui a respeito do Noé. Por que ele fez a diferença naquela geração? Porque haviam algumas características nele. Obviamente ele não era perfeito, assim como eu e você não somos, mas encontramos aqui muito na Escritura para nos ensinar. Então vejamos, vá comigo no capítulo 6 ainda, no versículo de número 8. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Primeira característica dele, achou graça. Gênesis 6:8 diz assim, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Ele achou graça aos olhos do Senhor. Compreenda que a palavra graça significa favor imerecido. Não é porque não era perfeito, porque ele não era. Mas a graça do Senhor o alcançou. Declare comigo, a graça do Senhor também me alcançou. Porque nos nossos dias o próprio Deus já se fez homem, habitou entre nós, manifestou a sua glória, morreu por mim, por você, derramou até a última gota de sangue, ao terceiro dia ressuscitou, e vive e reina para todo sempre. O favor dele nos alcançou, a graça dele chegou a mim e a você. Você usa o tempo da graça. A graça do Senhor chegou a mim e a você. A graça do Senhor chegou até nós. A palavra diz, Hebreus 4:16, podemos chegar diante do trono da graça. A graça chegou a mim e a você. Então, do mesmo jeito que o favor de Deus chegou a Noé, chegou também a nós. Segunda característica que eu separei aqui do Noé, Gênesis 6, versículo 13, está escrito assim, então disse Deus a Noé. Já anote aí a segunda característica, quem estiver anotando, Noé ouvia a voz do Senhor. Mas compreenda você que não é só uma vez, não. Aqui no capítulo 6 são as instruções iniciais. Começamos a mensagem no capítulo 7, é Deus falando com Noé. No capítulo 8, Deus fala com Noé. No capítulo 9, Deus fala com Noé. Ou seja, Deus continua falando e Noé continua ouvindo. Querido, querida, com Deus é no gerúndio, é ando, endo, indo. Como assim, pastor? É andando, é caminhando, é perseverando, é ouvindo, é crendo, é prosseguindo. Noé ouviu e continuou ouvindo. Eu e você temos que ouvir e continuar ouvindo ao Senhor. Ouvindo. Deus então disse a ele, então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, eis que a desfarei, eis que os desfarei com a terra. Note então que Deus falou, que Noé ouviu. Compreenda que Deus não vai falar o que nós queremos ouvir. Deus fala o que nós precisamos ouvir.
ouvir. Tem hora que é boas notícias, tem hora que é bênção. Encontramos aqui várias vezes o próprio Deus anunciando coisas boas, o próprio Deus enviando anjo para anunciar coisas boas, mas tem hora que Deus precisa falar o que nós temos que ouvir. Tem hora que Deus repreende, também está escrito que Deus repreende aquele a quem ama. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nós é que não podemos endurecer o coração. Se fizermos bem, Deus bate palma. O Senhor diz, conheço as tuas obras. Se você ler as 7 cartas que o Senhor manda João escrever às 7 igrejas, para 5 delas, o Senhor elogia, não é? Para 4, aliás, o Senhor elogia, depois traz uma repreensão. Para 2 delas, o Senhor não repreende em nada. Para Esmirna e Filadélfia, ó, parabéns para vocês. Parabéns para vocês. Para a última, não tem um elogio. Pega com força, pega com força. Compreendo então que ele deixa claro, eu sei as tuas obras. Quando tem que elogiar, ele elogia. Quando tem que puxar a orelha, ele puxa. Quando tem que cuidar, ele cuida. Agora, nós é que temos ouvidos sensíveis, temos que ter ouvidos sensíveis para ouvir a voz do Senhor. Não podemos endurecer o coração. Não podemos dar as costas. Você ensina seu filho, acredito que sim, você deve ter aprendido, né? Eu cresci ouvindo meu pai e minha mãe dizer, quando eu estiver falando, você presta atenção. Ah, se virasse as costas, era só uma vez, porque apanhava, para aprender. E eu ensino isso para meus filhos. Quando eu estiver falando, você presta atenção. Teve uma vez, a mais velha virou as costas, o negócio ficou bom para ela não. Porque se eu não ensinar, quem é que vai ensinar? O problema de muita gente é que vira as costas para Deus. Vira as costas, não quer ouvir. E compreenda, se Deus fala e a pessoa não ouve, Deus para de falar. E só volta a falar quando ela se dispõe a ouvir. Senhor, por que o Senhor não fala mais comigo? O que eu não fiz? Ou o que eu deveria ter feito? Me traz a memória, me lembra, eu quero ouvir a tua voz. Mas tem que querer ouvir, tem que dispor o coração para ouvir. Mas compreenda, uma outra característica de Noé, além de ouvir e continuar ouvindo a Deus, ele tinha fé, ele acreditava. Hebreus 11 vai dizer, lá no versículo 7, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Note então que ele crê naquilo que Deus fala. Querido, querida, sem fé Deus não age, sem fé Deus não opera. É necessário acreditar, é necessário crer. Quando nós olhamos, não é, para a Escritura, a palavra de Deus, ela tem que ser verdade no nosso coração. O Senhor deixou claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo disse, Pai, João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa palavra, em que céus e terra passarão, mas ela não vai passar, ela tem que ser verdade, verdade absoluta no nosso coração. Compreenda você que o diabo vai trabalhar para relativizar a verdade. Temos exemplo bíblico disso. João 18, quando o Senhor Jesus, no versículo 35, está diante de Pilatos, Jesus diz, eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. E o Pilatos vai dizer, o que é a verdade? Trocando em miúdos, o Pilatos está dizendo, o que é verdade para você pode não ser verdade para mim. A verdade é relativa. Quando nós olhamos a história da humanidade, se você olhar, por exemplo, né, alguns séculos atrás, a palavra de Deus era verdade absoluta no decorrer da história, aí surge a Igreja Romana. Em determinado período da Igreja Romana, o Papa vai ser não somente o líder da igreja, mas vai ser o líder do Estado, do governo, assumir os 2 postos. Em determinado momento da história, a Igreja Romana começa a confiscar os bens alheios em nome de Deus. Em determinado momento da história, a Igreja Romana começa a matar as pessoas em nome de Deus. A moralidade vai lá embaixo, porque em determinado momento trocam a verdade da Escritura pela doutrina da Igreja Romana, colocam a doutrina acima do que a Escritura diz.
De uma tal maneira que quando Martinho Lutero escreve as 95 teses, eram 95 coisas que a própria, e ele era padre, que a Igreja Católica fazia e era contrário à Escritura. Então a sociedade daquela época não aguenta mais, não suporta mais. Por isso vai surgir o protestantismo e vai se voltar às Escrituras. E um dos lemas é sola a Escritura, somente a graça. E aquela sociedade não aguenta mais, de uma tal maneira que o Papa João Paulo II, há poucas décadas atrás, veio a público, você pode conferir isso na internet, pedir perdão à humanidade por aquilo que a Igreja Católica fez no período da Idade Média, a Inquisição e tantas outras atrocidades. No que isso desembocou? Movimentos na sociedade da época, com o surgimento do iluminismo, luz das ideias, da razão, o renascentismo. O que é isso na prática? Eram os escritores, os filósofos, os grupos da sociedade dizendo: Escritura de lado, religião de lado, Bíblia de lado, é o homem no centro. É o homem no centro, é a razão no centro, deixa igreja para lá, doutrina para lá, eles não são referência para nada. Começa a colocar a relativização da fé. Surge um teólogo, um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche, que vai escrever um livro dizendo que Deus está morto. No entendimento do Nietzsche, a sociedade está completamente corrompida, destruída, porque Deus está morto. Que se Deus existisse, ele interviria. Ele não iria deixar isso acontecer, então Deus está morto. O pai da psicanálise, segundo Freud, ele disse que a religião entorpece a mente humana, deturpa. Olha só que coisa. Dali a pouco, com esse movimento todo antibíblico, vai surgir o ceticismo bíblico. Aí começa a criticar a Bíblia. Começa a dizer, não, a Bíblia não é palavra de Deus, não. Começa a dizer, a Bíblia foi escrita por homens, ou você nunca ouviu essa expressão. Foi escrita por homens, está errada, está errado. Ô meu irmão, compreenda você que o Espírito Santo usou homens, 40. O primeiro foi Moisés, o último foi João, mas não surgiu da cabeça de homem nenhum. Demorou um período de 1500 anos, o Espírito Santo inspirou, e essa palavra continua sendo palavra de Deus, e ela é viva, e ela é poderosa, ela é eficaz, ela liberta, ela salva, ela santifica, ela limpa, ela transforma, quando ela é verdade aqui dentro, quando cremos nela, quando cremos. Agora compreenda que outra característica de Noé era crer e outra, diga comigo, obedecer. Obedecer, porque fé sem obras é morta. Gênesis 6, versículo 22. Ele não somente cria, acredite na palavra, a palavra tem que ser verdade no seu coração e verdade absoluta. Gênesis 6, 22, assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim fez. Noé era obediente. Compreenda você que o Noé não tinha a Bíblia escrita como eu e você, mas aquilo que Deus falava era lei, era ordem, ele obedecia, ele fazia. Está escrito que nós não podemos ser só ouvintes esquecidos, mas praticantes, e a parte mais difícil é praticar. Ouvir é moleza, o difícil é fazer. Também está escrito que fé sem obras é morta. A fé tem que vir acompanhada de obediência, tem que vir acompanhada de perseverança, enfim, obediência é princípio fundamental, é elementar na fé, é elementar. O próprio Senhor Jesus disse, Lucas 6,46, por que vocês me chamam de Senhor e não fazem aquilo que eu falo? Tem que obedecer, tem que praticar. E o problema de muita gente é que ouve, mas não faz, não pratica. Tem que entregar a vida para Jesus. Quando der, eu entrego. Quando der, eu entrego. Mas tem que batizar nas águas. Nem aqui, negócio de batizar. Esse pastor fica enchendo o saco aí para batizar. Que negócio de batizar, coisa nenhuma. Mas Jesus disse, quem crer e for batizado será... É o que a palavra diz, não sou eu que estou inventando. Quem não crer será condenado. O batismo é uma demonstração pública de fé. Está chegando aí, né? Dia 9 agora de dezembro. Está às portas aí. Se você não desceu as águas, ainda desça. Quanta gente que ouve. Mas passou mais para o batismo? Não. Sem santificação, ninguém verá a Deus. O batismo é ato inicial da fé. Tem que nascer da água, claro, mas tem que nascer também do Espírito. Tem que santificar, tem que deixar o Espírito Santo governar. Quantas vezes já ouviu? Tem que dizimar, tem que ofertar, é princípio de honra, é coração generoso, mas não faz. Quantas vezes já ouviu? Se não perdoar, também não será perdoado. Não adianta só ouvir se não fizer, se não obedecer. Nós temos que obedecer, nós temos que praticar. Aliás, encontramos até promessa. Deuteronômio 28 diz, e essas bênçãos, se nós ouvirmos e obedecermos, as bênçãos virão e
alcançarão. Não é uma bênção. Diga comigo, é um pacote completo. Diga comigo, é uma vida abençoada. Então creia, então obedeça, então pratique a palavra, porque assim as bênçãos virão e te alcançarão. Bênção na tua vida, na tua saúde, no teu casamento, nas suas finanças, até os animais da tua casa, seja lá o passarinho, o cachorro, o gato, tudo será abençoado pelo Todo-Poderoso. É promessa dele. Agora nós temos que obedecer, nós temos que praticar a palavra. Querido, querida, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Do jeito de Deus dá certo, do jeito da palavra dá certo. Uma outra característica de Noé, você está comigo em Gênesis capítulo 6, versículo 9. Neste versículo já encontramos 3 de uma vez só. O texto diz assim: estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Então, o texto diz que Noé era justo, ele praticava a justiça. Compreenda que Deus, quando nos fez, colocou dentro de nós um negócio chamado consciência. E é um dispositivo que nos alerta. Todos nós temos consciência e todos nós temos senso de justiça. Isso é certo e isso é errado. Você precisa fazer uma faculdade de Direito. Você precisa estudar 5 anos numa faculdade para saber o que é certo, o que é errado, o que é moral e o que é imoral. Não precisa de uma faculdade. Deus colocou dentro de nós o consciência, senso de certo ou de errado. Agora compreenda que o pecado, ele vai deturpar essa consciência, vai deturpar esse entendimento para que haja uma inversão de valores, para que o errado vire certo e o certo vire errado. Paulo enfrenta esse dilema, depois você lê Romanos capítulo 7, ele vai dizer: o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Se eu faço, não porque eu queira, mas por causa do pecado que habita em mim. O pecado é uma força espiritual que escraviza, aprisiona. A pessoa sozinha não consegue se libertar. Ou você nunca viu alguém dizer assim: nunca mais bebo, e no dia encheu a cara. Nunca viu alguém dizer: nunca mais uso droga, no outro dia usou. O pecado é uma força espiritual que escraviza. Não é por acaso, Paulo no mesmo capítulo, não é, conclui dando graças a Deus por Jesus Cristo, porque é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. É Ele que nos liberta, é a verdade da palavra que o Espírito Santo opera aqui dentro para trazer libertação, para tirar da injustiça e praticar a justiça, para fazer aquilo que é certo, aquilo que é certo. No tempo de Noé, havia uma verdadeira inversão de valores. Será que nos nossos dias existe também uma inversão de valores? Será que nos nossos dias o que é certo está ficando errado e o que é errado está ficando certo? Pense você com você mesmo. No tempo de Noé, casava homem com homem. Será que nos nossos dias casa homem com homem? No tempo de Noé, era mulher com mulher. Será que nos nossos dias tem mulher com mulher? No tempo de Noé, era uma sociedade corrupta. Será que nos nossos dias tem uma sociedade corrupta? Nos nossos dias, até quem tem que zelar pela justiça está cometendo abuso de autoridade. Esses dias vi um vídeo, não sei se você viu, uma audiência trabalhista no interior de Santa Catarina, e era por videoconferência, e aí estava lá a juíza, né, no vídeo, estava lá as partes, o reclamante, a empresa e as testemunhas. E em determinado momento, uma testemunha estava sendo ouvida, e aí a juíza disse para a testemunha aos berros: quando eu falar com você, você tem que dizer, mas gritando: pois não, excelência, o que a senhora deseja? Aí a testemunha diz: doutora, eu não entendi, como é? Quando eu falar com você, gritando, você tem que dizer: sim, excelência, o que a senhora deseja? Aí a testemunha diz: doutora, mas é para repetir? Sim, é para repetir, você tem que repetir. Aí a testemunha calmamente diz: um homem, mas eu não sou obrigado a repetir isso. Eu não estou aqui para esclarecer os fatos, o que aconteceu foi isso. Ele começou a falar, e a juíza grita de lá: cala a boca! E o homem continua falando: cala a boca! Seu bocudo, cala a boca! Se você não repetir o que eu mandei você repetir, seu depoimento será desconsiderado e a audiência vai acabar. Olha que coisa.
Tribunal Regional do Trabalho lá da 12ª Região afastou o juiz. Isso é isso, perto do que está acontecendo, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal. Só para você ter uma noção, a nossa Constituição, ela estabelece o que cada um faz. Então, por exemplo, a polícia, e aí tem a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, tal, tem as competências. Quem investiga as coisas é a polícia. Quem apresenta denúncia, quem acusa, é o Ministério Público. Quem defende é o advogado. E o juiz julga. Ou seja, cada um tem uma função. Não existe hierarquia entre juiz, promotor e membros da advocacia, advogado. Todo mundo está no mesmo nível. Ninguém é maior do que ninguém. Às vezes tem gente que pensa que o juiz não é mais do que ninguém. Em termos de advogado, promotor e juiz, todos estão no mesmo nível, no mesmo pé de igualdade. O Supremo Tribunal Federal, nos nossos dias, abre inquéritos. Isso não existe. Isso não existe na Constituição, em lei nenhuma no nosso país. Abre inquérito, poder de polícia. Acusa, faz o papel do Ministério Público. Tem até inquérito em que ministro é vítima e assistente de acusação, e ele mesmo vai julgar a causa. Que salada! Como é que a pessoa pode ser ao mesmo tempo vítima, assistente de acusação e juiz? Será que tem condição um negócio desse? Dezenas de inquéritos, coisas absurdas. Quem deveria zelar pela justiça comete injustiças. Se você pegar os últimos julgamentos, estão julgando contra o texto da Constituição. Leia você o texto, não precisa ser formado em direito, não. O texto é cristalino como água. Quem deveria zelar pela justiça está cometendo injustiça. Mas compreenda você, que ainda que a justiça do homem seja falha, a do Todo-Poderoso não falha, porque ele é perfeita. Agora compreenda, Noé vivia em justiça, ele praticava justiça, e mesmo que todo mundo diga que é errado, nós temos que fazer o certo, o justo, o correto, nós temos que ser justificados pelo sangue do Cordeiro, ter convicção de fé, estar alicerçado nessa palavra, e apregoar a justiça, dizendo, o meu Redentor vive, ele se levantará sobre a terra, ele quer salvar a todos, ele quer libertar, ele quer abençoar, quem crê e for batizado será salvo. Nós temos que anunciar a salvação, nós temos que anunciar a palavra, nós temos que viver em justiça. E tudo na nossa vida. Eu me lembro que há poucos anos atrás estava lá em Natal e um obreiro contando, né, que já trabalhou com muita gente evangélica e com muitas pessoas que não eram evangélicas. E falando de como aqueles muitos, infelizmente, não todos, mas muitos que eram evangélicos, faziam as coisas erradas, mal feitas, no trabalho. Ô querido, querida, nós temos que andar em justiça em tudo que fizermos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E anunciar a justiça que vem da fé. Não é querer ser melhor do que ninguém, se achar melhor que ninguém. Noé não era perfeito, como eu e você também não somos. E a palavra nos ensina que nós somos justificados pela fé. Nós temos que viver a justiça que vem da fé, crer no Senhor, confiar no Senhor, anunciar a palavra dele e anunciar com a nossa vida. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Mas o texto que lemos aqui de Gênesis 6:9 diz que além de ele ser um varão justo, diz que ele era reto, ele amava a retidão, ele abominava o pecado. Não que ele fosse perfeito, repito, mas o pecado não era uma prática na vida dele, era exceção e não regra. Deu para entender? Até mesmo porque a Escritura não esconde os pecados dele. Não esconde que depois do dilúvio lá na frente, quando ele sai, ele plantou a vinha, ele colhe o fruto da vinha, ele faz o vinho, ele se embebeda. A Bíblia não esconde nada. Para compreendermos, não é, que a nossa fé tem que estar alicerçada em Deus, no Senhor e na sua palavra. Mas o texto diz que ele era reto. Retidão, de acordo com o dicionário, é a qualidade de quem tem integridade. É a pessoa de caráter íntegro, que se comporta a favor da razão, da lei, do dever. Ele era reto, ele tinha uma conduta moral ilibada. No tempo dele, a bússola moral, a moralidade da sociedade era lá no pé. A dele não, porque a dele a referência não era a sociedade, a dele a referência era o Todo-Poderoso. Por isso que ele prosseguia, fazia como Paulo. Não que eu tenha alcançado, nem que eu seja perfeito, mas uma coisa faço, eu prossigo para o alvo, e o alvo é Jesus Cristo, porque ele diz, seja santo, porque eu sou santo. Ele que nos aperfeiçoa. Compreenda você que isso é tão sério, que no tempo de Noé, só ele e a sua família foram salvos, o resto pereceu. O resto pereceu.
Deus não está preocupado com quantidade, não é só no tempo de Noé, não. No tempo de Sodoma e Gomorra, só uma família foi salva e a mulher ainda virou estátua de sal, o resto pereceu. Saíram do Egito 600 mil homens, fora mulheres e crianças, só 2 entraram na terra prometida. Deus não está preocupado com quantidade, Deus está preocupado com qualidade. Diga para a pessoa que está do lado, vamos andar em retidão diante do Senhor. Tem hora que tem que falar, tem hora que tem que anunciar, mas tem hora que você não precisa nem falar. É só o testemunho, é só a conduta. Como assim, pastor? Já ouviu falar aquela torre de Pisa, na Itália? Tem uma cidade chamada Pisa. Fizeram uma torre e aí o terreno cedeu e tal. E a torre, que era reta, fez, assim, inclinou. Se você quer ver uma coisa que está torta, faz uma coisa reta. Se um prédio está reto do lado de um prédio torto, ninguém precisa fazer nada, só olhar. Esse está reto e esse está... Tem coisa que a gente falar, tem coisa que não precisa falar não, querido, é a conduta, é o comportamento, e você tem que levar essa retidão lá na sua casa, lá no seu trabalho, para que vejam você, glorifique o nome do Todo-Poderoso, ande em retidão, está em caráter ilibado, não faz o que é errado, não faz o que é desonesto, mas faz o que é justo, faz o que é reto, faz o que é verdadeiro. Mas Noé, diz aqui ainda o texto, Gênesis 6:9, diga comigo, Noé andava com Deus. Numa geração corrompida, numa geração perversa, Noé andava com Deus. E eu e você temos que andar com Deus. Repito o que disse há pouco, com Deus é ando, indo, é gerúndio, é andar e continuar andando, é crendo e continuar acreditando, é prosseguir e continuar prosseguindo. Noé andava com Deus. Nós vemos Noé andando com Deus do início até o final. Nós vemos ele andando com o Todo-Poderoso. 1 de João 2, versículo 6 diz assim que aquele que diz que nele está, também deve andar como ele andou, e ele é Jesus. O apóstolo Paulo é usado pelo Espírito Santo algumas vezes para dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Tem que andar como ele andou. Leia comigo 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo de número 1 diz assim, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Ou seja, recebeu a instrução, recebeu o ensinamento de como convém andar, como convém agradar, assim tem que fazer, assim tem que andar, e tem que continuar andando, avançando, prosseguindo. Não pode retroceder, não pode recuar, não pode desistir. Quando andamos com Deus, haverão momentos de lutas? Haverão momentos de lutas. Não haverá só momentos de bênçãos e vitórias, saiba disso, porque o Evangelho diz isso. Não é? Haverão momentos de aflição, haverão momentos de choro, mas a palavra diz, tenha bom ânimo porque eu sou contigo. Mas a palavra garante, o choro dura a noite, a alegria vem pela manhã. Você já viu aquela ilustração que o pastor João Ribe conta, pegadas na areia? Certa feita, é uma ilustração, Deus mostra a uma pessoa a caminhada da sua vida. E aí Deus mostra, e quando mostra, a pessoa vê lá 2 pares de pés. E aí ele pensa, ué, Senhor, mas não é a caminhada da minha vida? Porque tem 4 pés, ou seja, 2 pessoas andando junto. Aí o Senhor diz, porque eu sempre andei com você. E aí em determinados momentos ele olha, ué, mas aqui só tem uma pessoa andando, só tem um par de pés. E olha só, esse momento aqui foi um momento de angústia. Esse momento foi de 2 momentos. O Senhor me deixou, o Senhor me abandonou? Aí o Senhor diz, não, de jeito algum, esses pés aí não são os teus não, são os meus. Porque nos momentos de angústia eu te carreguei no colo, eu te levei, eu estava com você, eu nunca deixei você sozinho. Quando você estava caído e não tinha força, eu te levantei, te segurei, te sustentei. Meu irmão, então compreenda você, que se você andar com Deus, pode vir a luta que vier, a angústia que vier, a aflição que vier, Deus estará com você. Ele não vai te deixar, Ele não vai te abandonar, Ele vai te levantar, Ele vai te fortalecer, Ele vai estar contigo, Ele vai te abençoar, Ele vai te dar vitória. Só não pode parar de andar. Não pode parar de acreditar. Pastor, mas precisa de Deus carregar. Ele carrega. Ele carrega. Se você crer, se você andar com Ele, tem momentos que Ele carrega. Pense você com você mesmo. Tem dia que você não tem vontade de vir na igreja. Pense você com você mesmo. Tem dia que você não tem vontade de orar. Pense você com você mesmo. Tem dia que você está igual aquela ave lá. Sabe a galinha da Angola? Como é que ela diz, a galinha da Angola? Você já ouviu ela falando? Como é que ela fala? Como? Eu não ouvi, não.
não consegue nem falar, o negócio está fermentado. Você está desse jeito hoje, é? Deus se trouxe no colo para a igreja, pastor, você não faz ideia. A galinha da gola diz: estou fraco, mas ainda que você esteja fraco, a palavra garante que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É Ele que te sustenta, te renova, te fortalece, Ele é contigo. Ele vai te fortalecer e te revestir, em nome de Jesus. A última característica de Noé que eu separei aqui, tem muitas, mas Gênesis 8, versículo 20, leia comigo. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. Noé era um adorador. Noé era um adorador. Ele adorava ao Senhor. Note que o texto que lemos no início da mensagem, Gênesis 7, versículo 1, Deus disse a ele: entra tu e a tua casa na arca. Ele crê, ele obedece. A fé que Deus comunicou a ele, que habitava no coração dele, ele levou também para a esposa, ele levou também para os filhos, para as noras, e ele e a casa dele foram salvos. Declare comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas compreenda também que a arca é uma analogia da igreja. Se esforce pela salvação da tua casa. Se esforce pela salvação da sua família. Seja você o Noé da sua casa. Ô pastor, mas lá em casa você não sabe o marido que eu tenho, a esposa que eu tenho, os filhos que eu tenho. Não desista deles. Seja você o que pratica a justiça. Seja você o exemplo de fé. Seja você o exemplo de obediência. Seja você o exemplo de retidão. Seja você o exemplo do homem, da mulher que anda com Deus. Seja você o exemplo de adorador. Seja você o exemplo lá. Entraram na arca. Noé fez a diferença na geração dele, a começar dentro de casa. Seja você a diferença na sua casa. Por mais lutas que venham, que elas vêm, com o marido, com a esposa, com os filhos, não desista nem recue, porque Deus vai estar com você. Continue adorando, continue acreditando. O nome Noé, se você quiser anotar, significa repouso, consolo, descanso. Noé foi o repouso para a família dele foi o descanso para a sua geração. Seja você aquele que é leve e leva repouso para a tua casa. Seja você o que leva fé para a tua família. Seja você o que faz a diferença no seu trabalho. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ande em justiça, ande em retidão. Faça você a tua parte, o Todo-Poderoso vai fazer dele. Haverá salvação na tua casa, haverá cura na tua família, haverá vitória, e você e a sua casa adorarão ao Senhor. Haverá bênção nessa terra, mas principalmente a maior de todas, diga comigo, a eternidade, você e a tua casa adorando ao Todo-Poderoso para todo sempre. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Nós temos que ser a diferença em nossa geração. Noé andava com Deus, Noé adorava a Deus. Nós temos que ser como a garça. Você já viu uma garça? Nem que seja na televisão. A garça é uma ave que tem as pernas compridas. Não é? Se você nunca viu, coloca no Google lá, garça. Não é? É um animal que tem na nota de R$5 também, não é? Enfim, a garça, ela anda, ó, com as pernas assim, ó. A garça anda no meio da lama, mas não se suja. Se coloque de pé, nós temos que ser como a garça. A palavra de Deus deixa claro, lá em Filipenses 2, nós devemos fazer todas as coisas sem murmurações nem contendas. Nós devemos ser irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus em meio a uma geração, filhos de Deus inculpados no meio de uma geração corrompida e perversa. Temos que resplandecer a luz do Senhor, a glória do Senhor. O inimigo trabalha para cegar o entendimento. O inimigo trabalha para desanimar-nos. O inimigo trabalha para nos cansar. O inimigo trabalha para matar, roubar e destruir. Querido, querida, Noé fez a diferença na geração dele. Nós temos que fazer a diferença também. O mesmo Deus que estava com Noé também está conosco. Diga, Ele está comigo. Noé fez o possível. Quem fez o impossível foi Deus. Deus falava, o Noé obedecia. Imagine você durante 100 anos tirando lenha. Deus dá um tipo de árvore. Deus dá as medidas da arca, a largura, a altura. Ele não questiona, ele faz. Ele não tinha serra elétrica, ele não tinha equipamentos como hoje. Ele tinha, não é muito provável que ele já tivesse um serrote, um machado, mas tudo era no braço. Era braçal, tudo era no braço.
Imagine 100 anos, trabalhando, mas ele se moveu pela fé. Ele acreditava, vai valer a pena. Até que chegou o dia que o Todo-Poderoso disse para ele: entra tu e a tua casa na arca. Houve salvação. O dilúvio veio, mas ele e a sua casa foram salvos. Compreenda você, estamos na iminência, não de um dilúvio. Dessa vez não vai ser dilúvio. Dessa vez, a palavra deixa claro, não haverá mais dilúvio, Deus garantiu. O mundo será destruído, agora será por fogo. Esse mundo inteiro será queimado, será aniquilado. A palavra nos garante um novo céu e uma nova terra. E aquilo que o Senhor falou já está se cumprindo. Os sinais estão aí. Em breve ele virá. Nós temos que nos preparar. As lutas são muitas, sim, mas ele está conosco. Naquilo que depender dele, ele nos fortalece com a força do seu poder. Podemos estar até fracos, cansados, né? Ele renova as nossas forças. Ele fortalece o nosso coração. Ele coloca sobre nós a sua armadura para perseverarmos, para batalharmos pela fé, para combatermos o bom combate da fé, para vencermos, crendo não somente eu, mas eu e a minha casa. Ninguém vai se perder, todos serão salvos, libertos, abençoados. Ele e a sua casa, era a fé dele, tem que ser a nossa fé também. Diga comigo: eu vou ser o Noé dessa geração, eu vou ser o Noé desses dias. Deus quer nos encher e nos revestir. Ô pastor, o diabo se levantou. Quem é o diabo diante do Todo-Poderoso? Maior é o Senhor que é conosco. A palavra tem que ser verdade aqui dentro. Ah, pastor, mas o diabo se levantou, ele vai cair, porque é o Senhor que é conosco, é o Senhor que nos dá vitória. Ah, pastor, mas tem o dia do problema. O que é o problema diante do Todo-Poderoso? Você sabia que na Bíblia não tem escrita a palavra problema? Diga comigo: Deus é Deus de solução. Deus é Deus de bênção. Não tem problema nenhum diante de Deus, porque agindo Ele, quem impedirá? Eu e você temos problemas, Deus não tem problema. Diga comigo: Deus é a solução de qualquer problema. Diga: Deus é a minha salvação, Deus é a minha cura, Deus é a minha libertação, Deus é a minha provisão, Deus é a minha bênção, Deus é a minha vida. Ele é tudo para você, para mim, para nossa casa. Quem crê nisso, diga glória a Deus.